Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aos meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. E a você que não se identifica ou não tem nenhum tipo de religião, seja muito bem-vindo também. Sintam-se todos abraçados, tá bom? Então, esse canal aqui, estamos iniciando, esse é o primeiro vídeo de muitos que terão com fé em Deus, tá? E eu tô aqui para servir a Deus, aqui é uma direção que Deus me deu, e também está servindo a vocês, abençoando vocês. E antes de vocês, né, estar sendo abençoados, eu também estou sendo abençoada, né? Já que eu recebo a direção de Deus e Deus também me abençoa, né, através dessas mensagens que são tão importantes. E o tema que a gente vai iniciar o nosso canal é a ansiedade. Um tema muito discutido, né? Uma realidade na nossa sociedade, a ansiedade, que tem crescido cada vez mais, infelizmente, né? A gente vai entender um pouco aí como é que funciona e o que Deus quer, né, fazer com as nossas vidas. Está aí tirando, eliminando, né, o transtorno da ansiedade. A gente vai entender um pouquinho aí mais para frente, tá bom? Mas antes eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque estaremos sempre aqui compartilhando vídeos com assuntos tão importantes quanto este, tá bom? Então, gente, ansiedade, né? Ansiedade, ela é uma emoção que a gente já nasce com ela, é natural nosso, né? E a ansiedade em si não é um problema. O problema é quando se torna um transtorno, né? E aqui a gente percebe que há alguns tipos de ansiedade, como a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico ou síndrome do pânico, que é a síndrome do pânico, né? Aquele medo irracional, como por exemplo, tem pessoas que têm medo de tomar banho, porque pensa que vai acontecer algum desastre. São pensamentos catastróficos, né? Pensamentos catastróficos que coisas simples que a gente vai fazer no dia a dia, a gente já pensa que vai acontecer algo muito ruim, um desastre. Por exemplo, a pessoa precisa pegar um ônibus e um metrô para ir trabalhar. A pessoa fica tão temerosa de pegar o ônibus e o metrô para ir trabalhar que ela pensa que se ela pegar o ônibus e o metrô, ela vai ser assaltada, vai acontecer um acidente, vai acontecer algo bem ruim e ela fica com medo, ela trava. Isso aí é o transtorno do pânico, tá? E a TAG, esqueci de falar, né, sobre ela, mas a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é aquela ansiedade tá normal, porém ela no transtorno generalizado ela super aumenta, né? Se a pessoa tem uma ansiedade que é normal, por exemplo, vamos viajar. E aí precisamos ter um step, precisamos ter um dinheiro reserva, porque se acontecer algo a gente já está prevenido com dinheiro a mais, né? Mas a TAG ela acha que precisa aumentar tudo. Não, não vou levar só um step, né? Vamos levar dois. Se é um valor, por exemplo, R$ 500 que eu vou levar mais para viajar. Não, eu preciso levar 1.500, porque vai que, né? É uma preocupação exacerbada, né? Eu lembro sempre da minha avó paterna, ela tem esse transtorno de ansiedade generalizada que eu também tive. Fobias, né? Como por exemplo, a pessoa tem medo de palhaço, medo exacerbado de palhaço, que é chamada corofobia, né? Que é o transtorno, que é a fobia por palhaços. Ansiedade social nada mais é do que a pessoa tem uma preocupação, uma ansiedade muito forte de socializar. Ela não vai em eventos, por quê? Porque tem muitas pessoas. Ela evita estar em confraternização familiar, evita ir para confraternização de empresa, não tem amigos, se tem é no máximo 2, né? Por quê? Porque essa pessoa tem uma fobia social, uma ansiedade social. Isso geralmente, gente, é gerado por traumas, como por exemplo pessoas que sofrem bullying na escola ou bullying na faculdade, no estágio, e aí ela acaba
gerando o transtorno, esse tipo de transtorno de ansiedade social. E o último que eu dei uma pesquisada também foi o estresse pós-traumático. Foi o primeiro transtorno aqui de ansiedade que eu acabei desenvolvendo, foi o estresse pós-traumático, que é devido a uma perca financeira muito grande, doenças muito sérias, crônicas, né? Divórcio. Eu acabei tendo esse tipo de ansiedade depois que os meus pais se separaram. Eu acabei desenvolvendo o estresse pós-traumático, que aí veio a depressão, que aí veio a TAG e logo depois veio também o transtorno do pânico, sim, a síndrome do pânico. Eu tinha medo de tudo, de sair, eu tinha medo de comer às vezes, eu tinha medo de fazer coisas simples do dia a dia porque eu achava que ia acontecer alguma catástrofe, eu ia morrer. Eu já cansei de passar noites em claro achando que ia morrer. Por quê? Porque eu simplesmente ia dormir. Então é algo bem complicado, né? Mas pela graça do Senhor eu fui curada de todos esses problemas emocionais, de todos os meus problemas que eu tive psicológico, né? Tive ajuda profissional, sim, mas o que realmente me curou foi Jesus na minha vida. Amém? E tem duas passagens bíblicas aqui na palavra de Deus que foi crucial no meu caminhar. Foi crucial para eu ser. Foi uma das ferramentas, né? A palavra de Deus, Deus usa para nos curar. Então, foi uma das ferramentas que o Senhor usou para me curar da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade, da depressão. E ligada à ansiedade, temos aqui na passagem de Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí, gente, vem a promessa, né? No versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, pelo que eu já percebi e já ouvi muitas pessoas falarem, não foi o meu caso, né? O meu caso foi algo traumático. Mas assim, pelo que a gente vem percebendo, os transtornos de ansiedade, né, têm começado com o preocupar da própria vida, de como vai ser o futuro, do que vai fazer da vida. E isso tá muito no nosso meio, no meio jovens, né? Porém, gente, o Senhor nos convida, não andeis ansiosos por coisa alguma. É uma carreira que você está pensando em cursar, você tá pensando em se profissionalizar. Não se temorize, não se preocupe de forma exagerada sobre isso. Entrega na mão de Deus. Às vezes é um salário que está muito pouco para você se manter, para manter a sua família, a sua casa, e você está começando a ficar muito preocupado, está pensando mil e uma coisas de fazer para poder contornar todas essas situações. Porém, não se preocupe com isso. Eu não estou dizendo para sermos relapsos, para sermos displicentes. Não é isso. Porém, o se preocupar demais, o ser muito ansioso não vai resolver problema algum. Não vai mudar a nossa situação. Muito pelo contrário, pode piorar. Piorar como? Adoecendo a nossa mente, adoecendo o nosso psicológico, gerando o transtorno de ansiedade generalizada, podendo gerar transtorno do pânico, né? E aí tudo acaba complicando. Então, respire, não se preocupe tanto e faça o seguinte: sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ao invés de você se preocupar, sabe o que você tem que fazer? Vai aos pés do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala tudo pro teu pai.
Olha, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, eu estou preocupada por conta disso, eu estou preocupado por conta daquilo, e eu preciso da tua ajuda, Senhor. Mas eu vou entregar nas tuas mãos, por quê? Porque Deus, gente, Deus pode todas as coisas. Existe algo difícil para Deus? Existe algo impossível para Deus? Não, então por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Por que você está tão preocupado assim? Aquieta-te. Aquieta-te. O Senhor sempre vai lembrar você o lugar que você deve estar quando a preocupação te atingir. Qual é esse lugar? Aos pés dele. Senhor, estou aqui, aos teus pés. Toma os meus problemas, mas não é ir aos pés do Senhor em murmuração. Não é assim que você deve ir aos pés do Senhor. Você deve ir aos pés do Senhor reconhecendo que você é dependente dele e também com ações de graças. Aí você pode se perguntar, como é que eu vou ter ações de graças se eu estou tendo tanto problema que está me gerando preocupação e ansiedade exacerbada? Reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que Ele está acima de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida. E que nada acontece fora da permissão dEle, que nada acontece fora do controle de Deus. Então aquieta-te. Chega aos pés de Deus, fale os seus problemas sem murmurar, reconhecendo que você é dependente de Deus e reconhecendo que Ele é bom e que Ele está no controle das coisas. Como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, não se preocupe. Entregue na mão de Deus. Ó Senhor, tu sabes, está em tuas mãos. O Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Confie, acredite em Deus. Deus é fiel, tá bom? E outra passagem que eu amo muito e que toda a palavra de Deus eu guardo no meu coração, né? Mas essa eu tenho um carinho muito especial, porque todas as vezes que eu tô quase me preocupando, que eu começo a ficar um pouco ansiosa, o Espírito Santo, né, me faz lembrar imediatamente dessa passagem, que se encontra em Salmos 37, versículo 5, né, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Gente, isso é perfeito. Olha, eu não sei mais, que às vezes a gente passa por circunstâncias que realmente, gente, foge completamente do nosso controle. E a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica de pés e mãos atadas. E isso não é coincidência. Isso é Deus querendo mostrar que Ele é Deus em tua vida. Isso é Deus querendo mudar coisas em sua vida, não só externas, mas principalmente internas, tá? Então, todas as vezes que você tiver em uma situação que você não sabe mais o que fazer, que não tem mais o que você pode fazer, você já fez de tudo o que você podia fazer, essa é a hora de você entregar tudo nas mãos do Senhor. E não ficar ansioso, e não ficar preocupado, e não começar uma depressão. Eu sei, gente, que tudo isso é doença, que deve ser tratado profissionalmente, né, com psicólogos, às vezes até mesmo com psiquiatras. Mas sabe de uma coisa, o profissional trata, mas só quem cura, gente, quem cura realmente só é Deus. Falo isso por experiência própria. Fui a psicólogos, tratei com psicoterapia, porém, só foi um paliativo. Quem me curou verdadeiramente dos problemas psicológicos e emocionais que eu tive foi Deus. E todas as vezes que o meu barquinho tá para afundar, que eu tô andando sobre as águas com Jesus e quase afundo, eu me lembro. Me lembro que Ele tá ali, ao meu lado, para me guiar, para me sustentar. E logo eu me ergo de novo. Eu me firmo de novo. Eu firmo meus pés e meus passos na rocha, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, sempre lembre disso, tá? Quando você não tem mais o que fazer, se as coisas estão começando a
se agigantar diante de ti, lembre-se que o teu Deus é o Deus do impossível, que o teu Deus é varão de guerra, tá bom? Que ele luta, que ele peleja por você. Então, não tem por que você temer, não tem por que você ficar ansioso de uma forma que te adoeça, tá? Boa parte, mais de 50% das doenças que as pessoas enfrentam hoje em dia são doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças partidos de problemas psicológicos, partidos de problemas emocionais que não foram tratados e a pessoa acaba adoecendo o físico também, tá? Então confia, entregue toda a tua preocupação ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. Ó Deus, já fiz de tudo, sou dependente de Ti, então toma o meu caminho diante de Ti. Ah, Carol, então quer dizer que eu vou ficar de braços cruzados, não vou fazer nada? Não. Quem disse que esperar em Deus, entregar o caminho ao Senhor, é ficar de braços cruzados, sem fazer nada? Não. Quando a gente entrega o nosso caminho a Deus, quando a gente confia no nosso Deus, a gente está exercitando a nossa fé nele. Porque, gente, a gente não tem nada, a gente não faz nada se não for Deus. Jesus falou isso para Pilatos, né? Que ele não tem nada se do céu não fosse dado. A mesma coisa é conosco. A gente não tem nada, a gente não faz nada se não for Deus. Somos dependentes de Deus completamente. Reconhecendo isso ou não, somos dependentes de Deus. E se você já é servo de Deus, se você já é cristão, você deve ter essa consciência ainda maior. Que você é dependente de Deus, que você não faz nada, você não pode nada, se não for o teu Pai que está no céu, tá? Então, esperar em Deus, confiar em Deus, entregar o caminho ao Senhor, não é ficar simplesmente de braços cruzados. É reconhecer que você é dependente dele e que a sua vida deve estar realmente entregue nas mãos dele. Porque a tua vida não te pertence mais, a tua vida é do Altíssimo. E ele vai te guiar, ele vai te dar direção, ele vai te tirar do deserto, do lugar de humilhação, do lugar de escassez. Mas tudo, gente, tudo é no tempo certo, tudo é no tempo de Deus, como diz lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o tempo certo. Deus sabe o tempo exato de cada coisa acontecer na sua e na minha vida. Então entrega ao Senhor, descansa, porque Ele tudo fará. Amém? Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o nosso assunto de hoje, o nosso papo de hoje. E teremos mais vídeos como este. Então, curta, compartilhe, porque com certeza tem alguém precisando ouvir uma mensagem como essa, com certeza tem alguém ansioso, preocupado, precisando de uma mensagem como essa. Então, compartilhe e comente também, deixando experiências que vocês já tiveram, tá bom? Pedido de oração. E também, se quiser deixar alguma dica para algum assunto de vídeo, fique à vontade, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá certo? Um beijo no coração de vocês, que o Senhor abençoe cada um de vocês grande e poderosamente. Um abraço.